A vida pede equilíbrio, e este é o tema da campanha Janeiro Branco deste ano, um movimento que pretende chamar a atenção de todos para as necessidades relacionadas à saúde mental, e reforçar também a ideia de que devemos falar sobre esse assunto sempre. Porque receber o diagnóstico de câncer, por exemplo, é um fator de desequilíbrio, é uma notícia que vai mudar a vida desta pessoa, de quem está ao redor dela, e existem as incertezas do tratamento, também a criação de uma nova rotina, os impactos financeiros. Por isso, precisamos informar e debater sobre os cuidados com a saúde mental. E agora nós vamos conversar com Caio Viana Batista, que é psicólogo clínico e hospitalar, presidente da Estadual São Paulo da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia e integrante do Comitê Científico do Instituto Vencer o Câncer. E vamos receber também a tecnóloga têxtil Clara Voto, paciente oncológica. Caio, queria começar falando com você sobre alguns textos, inclusive, que você mesmo já escreveu para o portal do Instituto Vencer o Câncer, tiveram grande repercussão porque abordaram a autoestima, os medos, as dúvidas, tabu da morte. Então, antes de mais nada, queria que você falasse por que é importante falar sobre saúde mental, não apenas quando um paciente recebe o diagnóstico de uma doença potencialmente grave, mas em todos os momentos da nossa vida. Bom, primeiro, queria muito agradecer ao Instituto Vencer o Câncer de estar aqui com pessoas tão especiais como a Fernanda e a Clara, né? Que a Clara já conheço de um longo caminho que a gente traçou juntos, né? E para mim é uma honra poder estar com ela aqui em especial. Bom, na verdade, assim, eu acho que a pergunta ela é muito complexa, mas para a gente entender um pouco, né, da importância da saúde mental para o paciente oncológico, primeiro lugar, nunca é só para o paciente oncológico, né? Uma vez que a gente trata o paciente oncológico, a gente está tratando a família, a gente está tratando quem está no entorno, porque a partir do momento que essa pessoa descobre uma doença ameaçadora da vida, ela tem questionado muitas coisas. A vida parece que dá uma certa pausa para que aquele tratamento comece a entrar. Então, é muito interessante que a gente fale aí do Janeiro Branco como, na verdade, de janeiro a janeiro, né? E não só o mês de janeiro. Porque, assim, quando a gente fala de tratamento oncológico, a gente está falando de algo que modifica todas as estruturas, os desejos, os planos da vida daquele paciente e de todo mundo que ele ama. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que lembrar que o câncer, ele tem um estigma cultural e social, na verdade, né? E que ele ainda se perpetua. Então, as pessoas ainda têm a ideia de sofrimento, de morte, de uma série de questões que ainda são difíceis de serem tocadas. A gente vive numa sociedade em que você não pode ser triste, que você não pode morrer e que você não pode envelhecer, né? Então, o câncer traz para a gente uma série de outras perspectivas que precisam ser cuidadas. Então, é muito interessante que a gente perceba que o Janeiro Branco, ele só conscientiza quanto à questão da saúde mental nos mais diversos âmbitos. E quando a gente fala do tratamento oncológico em si, a gente está falando de uma pessoa que vai ter a vida totalmente modificada desde o impacto do diagnóstico, durante o seu tratamento e depois do seu desfecho, né? Ou seja, às vezes estar curado fisicamente ainda requer cuidados emocionais também, porque aceitar a cura é um processo tão doloroso quanto muitas vezes aceitar o próprio início do tratamento. Então, quando a gente fala nesse sentido de que a importância da saúde mental é algo assim, primordial, né? Muita gente fala assim, mas por que saúde mental? Se, na verdade, o meu grande problema é tirar um tumor, é tirar uma doença, é fazer minha quimioterapia, é não ter reações disso. Mas como é que você faz tudo isso sem ter a sua saúde mental organizada em dia? Tá? Ou seja, o impacto ele é tão grande em todos os processos que essa pessoa vai ter que vivenciar que é muito difícil se manter são emocionalmente. Né? A vida, né, ninguém gostaria em nenhum momento da vida de falar assim, a partir de amanhã eu vou começar a pausar a minha vida, a pausar os meus planos para fazer um tratamento que na minha linha, na minha história de vida, eu não escolhi. Ninguém chega e fala, em 2025 eu vou ter um câncer. Não, né? Todo mundo fala, em 2025 eu quero ir para a França.
mas não fala que quer ter uma doença oncológica. Então, isso por si só já diz respeito da saúde mental, ou seja, não dá para falar de saúde do ponto de vista físico, corporal e de tratamento oncológico sem saúde mental. É impossível a gente conseguir dissociar uma coisa da outra. Né? Não dá para a gente tratar do pescoço para baixo, ou tratar, na verdade, só das questões físicas do pescoço para cima. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, Caio, de todos esses tabus que envolvem todo o tratamento do câncer também e os impactos na saúde mental, mas eu queria já começar a conversar um pouquinho com a Clara e que ela contasse para a gente como ela recebeu esse diagnóstico, né, de um câncer que foi num momento muito especial e delicado da vida dela. Clara, conta para a gente um pouquinho, então, como foi essa etapa, por favor. Vamos lá. Então, na época, a minha filha tinha 1 ano e 5 meses, e eu no banho, comecei a me apalpar e senti um nódulo. Cheguei para o meu marido e falei, nossa, eu acho que eu tô com alguma coisa na mama. Aí ele falou, como assim? Eu falei, não sei. Então, procurei um médico, né? Cheguei no médico já falando que eu tava com alguma coisa na mama. Aí fiz os exames, e um dia, eu lembro como se fosse hoje, eu estava andando no condomínio com a minha filha e recebi um WhatsApp. Clara, por favor, comparecer no meu consultório amanhã. Eu entrei e comecei a gritar, chamei meu marido e falei, meu Deus, a médica está falando para ir no consultório acontecer alguma coisa. Ele deve ter saído do resultado do seu exame. No que eu entrei no site do laboratório e abri, tava lá, carcinoma, grau 3. Não, igual vocês estavam falando, eu sinto até hoje, o dia que eu li aquele papel, eu achei que eu estivesse assinando um atestado de óbito. Eu falei para o meu marido, eu estou assinando um atestado de óbito. E ele, marca médico amanhã. E eu não tenho cabeça para nada. Tipo, naquele momento, tipo assim, parece que minha vida tinha acabado. E dali para frente, eu não conseguia mais assumir nada. Tanto é que o meu marido, ele foi, tipo assim, ele entrou e ele chegou um dia para mim e falou, o câncer não é seu, o câncer é nosso. A gente vai lutar juntos. E eu lembro que no dia seguinte eu já fui na médica, que na verdade era minha ginecologista, então eu cheguei lá, ela falou, Clara, tá tudo bem, hoje em dia a medicina está muito avançada, agora você tem que procurar um mastologista, um oncologista, não é mais comigo, mas eu vou te indicar e você fica à vontade em conhecer outros. E eu até brinco que meu marido ele é muito focado nas coisas, e quando ele pega um assunto, ele entra de cabeça, e eu falo que ele vira doutor naquilo. E ele começou a pesquisar médico, liga para um, liga para outro. Eu sei que em 1 semana eu fui em 7 médicos. Porque ele falava, eu não quero o bom, eu quero o melhor. E imagina, você com uma filha pequena, vivendo um momento tão desejado da sua vida, e de repente você se vê, tipo assim, igual um saco de batata. Tipo, leva para um lado, leva para o outro, e vai num médico e sai de um médico, e imagina, fica 1 hora escutando sobre a doença e vai para um outro médico. E aí eu lembro que teve um dia que eu cheguei na minha casa e virei para ele e falei assim, a doença é minha, você não está me respeitando. Você já perguntou para mim se eu quero tudo isso? Porque foi tanta informação, que eu cheguei num ponto que eu falei assim, eu não sei se eu quero. E hoje eu consigo entender que, assim, é uma mudança muito que se a família não tiver junta com você, você pira. E aí aí nós resolvemos a equipe juntos, de quem você mais gostou, de quem fizemos meio que uma reunião, e aí nós definimos a equipe. E aí, conversando com a equipe falou, claro, em paralelo, a gente tem que tratar a cabeça, porque é uma mudança de vida muito grande, você vai ter que aprender a lidar com isso. Eu acho que você é jovem, você tem uma cabeça muito aberta, eu acho que vai ser muito bom para você. E aí, eu saí de lá e falei, meu Deus, será que eu quero isso?
oncoterapia, eu nunca nem tinha escutado falar. E eu falava assim, meu Deus, eu tenho câncer, aí agora eu vou ter que fazer uma oncoterapia, que eu nem sei o que é isso. E fiquei digerindo aquilo. E nisso, o meu marido entrou de cabeça, ligou, era o Caio, ligou para o Caio, conversou com o Caio entendeu um pouco a minha situação, a minha vida, e tá bom, vou eu lá na oncoterapia. Eu falo que, assim, a oncoterapia, ela mudou minha vida. E uma coisa que eu comento é que as pessoas, realmente, não é só tratar o corpo e tratar o tumor. Em paralelo, tem que estar muito, assim, focado o tratamento da cabeça, o tratamento à sua mente, porque a sua mente estando bem, o seu corpo também vai estar. Porque eu lembro que até eu fiz quimioterapia e quando eu ficava muito mal, eu conduzia o meu cérebro para que aquilo era passageiro, era um dia, e as coisas melhoravam, porque eu focava minhas energias em outras coisas. Então, eu falo que mudou muito a minha vida depois que eu comecei um tratamento terapêutico. E, Caio, esse olhar holístico para o paciente, né? Como a Clara contou, que inclusive teve apoio da equipe multidisciplinar para procurar um acompanhamento psicológico, essa necessidade de entender o cuidado integral do paciente, faz toda a diferença no tratamento? Faz sim, faz toda a diferença, né? E aqui, ouvindo a história da Clara de novo, né, vem um filme na cabeça. Eu lembro do dia que o marido dela me ligou, né? Porque assim, e quando ela fala, né, o câncer não é seu, o câncer é nosso, né? Como quando ele falou isso para ela. Eu lembro muito claramente até de onde eu estava na hora que o marido dela ligou. Eu lembro que eu estava na minha casa e era de noite, era um dia à noite, assim, quase 9 horas da noite, uma coisa assim. E aí eu falei com ele lá do telefone para entender um pouco a história dela e tudo mais, enfim. E isso é muito impressionante, né? Porque assim, se a gente parar para pensar um pouquinho, né? O processo de psicoterapia, quando ele é visto pela equipe multidisciplinar, ele tem uma força muito maior, né? Ou seja, é quando o enfermeiro reconhece que aquilo que ele estudou para fazer não é o suficiente. O médico reconhece que aquilo que ele estudou para fazer não é o suficiente. A equipe multidisciplinar, ela tem que ser uma grande orquestra, onde cada um sabe bem tocar o seu instrumento. Ou seja, você sendo maestro, você não tem que saber tocar tudo. Então, a gente fala que o bom médico, né, é aquele que consegue indicar bem para um psicoterapeuta, indicar bem para um fonoaudiólogo, dependendo do caso, ou indicar para um nutricionista, né? Porque cada um tem o seu instrumento para tocar. E é tão importante que cada pessoa consiga, cada profissional consiga ajudar o seu paciente naquilo que ele sabe fazer de melhor, e que os outros profissionais da equipe multidisciplinar consigam enxergar que eles têm limites na atuação deles, né? Porque às vezes a gente vê uma série de outros profissionais que acham que conseguem fazer tudo para o paciente. Claro que eles conseguem fazer muito, a gente vê ótimos médicos, ótimos fisioterapeutas, mas eles não, sozinhos, a gente não faz nada, né? Então a gente fala que assim, para tratar bem o paciente oncológico, eu lembro também que quando eu conheci a Clara, eu lembro que eu falei assim para ela, olha, agora eu vou conversar com seu marido, tudo bem? Foi tão importante, né? Aí ela saiu e eu conversei com o marido dela. Porque eu precisava entender quem ela tinha no entorno dela. Como é que aquela pessoa estava lidando com aquilo? Será que ele tinha estrutura para lidar com aquilo? Né? E ainda falei para ele, a gente vai conversar periodicamente. Acho que a gente conversou umas 2 vezes, não foi precisando. Existem famílias, às vezes, que precisam, né, de mais um suporte, mais uma sessão, uma coisa ou outra, e sempre falando com os médicos dela. Né? Ou seja, eu preciso saber como é que ela está indo, como é que ela está caminhando. Então, assim, somos uma equipe multidisciplinar, mas a gente, acima de tudo, é uma grande e boa orquestra. Que, na verdade, o grande maestro, quem vai ter a batuta do que tem que fazer, é o paciente. E às vezes a gente fala, não, é o médico. Não, é o paciente, porque é o paciente que diz onde dói, o que está pegando, qual é o problema, qual que é o futuro problema, qual que é a preocupação, né? Porque às vezes a preocupação do médico não é a mesma do paciente. Então, eu acredito que é isso. Eu acho que essa visão da equipe multidisciplinar para a psicoterapia, né, para a psico-oncologia, né, é extremamente essencial e ajuda muito o paciente, principalmente quando você sabe indicar. A importância de indicar um bom profissional também.
E Clara, quando foi que a sua chave virou, né? E você entendeu que tinha que encarar a doença de outra forma, também, pelo que você falou, se empoderou, né, da sua situação e falou assim, eu também vou me cuidar. Em que momento houve essa mudança? Na minha primeira sessão de oncoterapia. Porque, na verdade, quando você descobre um diagnóstico, nós somos muito leigos ainda sobre o assunto. E a gente ainda tem na cabeça que câncer mata. E eu lembro que na minha primeira sessão de oncoterapia, eu fui entender que, assim, várias outras doenças matam e não são faladas. Então, a gente criou um tabu muito grande. A medicina, nossa, ela hoje em dia, ela trata câncer de mama como se fosse qualquer outra doença. Então, eu fui entender que, assim, é uma doença grave, eu lembro até hoje, é uma doença grave, a gente vai ter que trabalhar, a sua vida vai mudar, mas é por um período, não é para o resto da vida. As coisas, elas vão voltando ao normal ao longo do tempo. Mas, no começo, eu digo que foi Porque imagina, você nunca nem tinha escutado falar de nada, aí, de repente, em uma semana, despejam um monte de coisas técnicas, um monte de... E aí você se vê naquele turbilhão de mensagens, de tratamento é esse, não, o melhor é esse, o que vai ser agora? Não, tem que fazer tudo, tem que fazer quimio, tem que fazer rádio, tem que operar, tem que fazer quimio oral. E aí você fala assim, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida daqui para frente? E na oncoterapia eu entendi os processos, porque os médicos, eles falam um termo técnico. E ok, só que as pessoas, elas são muito diferentes uma das outras. Então, assim, o que eu entendi, pode ser que outra entenda de uma outra forma. E a oncoterapia me fez ir desvendando os mistérios. Não, é isso. Não vai acontecer isso. Não, pode ser que você fique muito mal mesmo. Mas não vai ser por uma semana. Vai ser 1 ou 2 dias. E tá tudo bem, deita, assiste um Netflix, relaxa. A gente não precisa estar provando para os outros a todo momento que a gente está feliz, que a gente está bem, que a gente pode. Eu lembro que quando eu fazia quimio, eu ficava mal. E eu tinha uma menina de 1 ano e 5 meses. E o Caio, na oncoterapia, sempre falava para mim, Clara, esse dia você não vai ficar com ela. Deixa ela com outras pessoas. Ela vai para casa da avó, ela vai ficar com uma prima, esse dia é seu. Deixa o seu marido resolver o que ele vai fazer com a Helena. Esse dia é seu. Você está fazendo um tratamento difícil, que demanda muito do seu corpo. O seu corpo tem que estar muito bem e você tem que relaxar. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Tipo, eu falava que era o meu dia de spa. Tipo, eu ia fazer a quimio, eu deitava naquela maca e eu ficava pensando, vou dormir, vou levantar, vou chegar em casa, vou dormir de novo, vou acordar, vou assistir TV, vou dormir de novo e ok. Assim, a gente tem que viver um dia de cada vez. Tive altos e baixos, lógico, todo tratamento tem. Não é um tratamento fácil. Eu falo que a doença você não tem dor, você não tem nada. Mas o tratamento, ele é muito invasivo. Então, assim, se você não tiver com a mente boa, você desanda. Porque é um tratamento que requer muito do seu corpo, muito físico. E se você não tiver com a sua mente alinhada com o seu corpo, gente, é pesado. É pesado. Se você não tiver ninguém para se abrir, e eu não falo se abrir assim com a família, porque para a família também é novo, a família não entende o que você está passando. E um oncoterapeuta, ele consegue entender aquilo que você está sentindo, o estado que você está. É muito diferente. Aí a gente está conversando com a Clara, que é uma mulher que percebeu, né, os benefícios de se cuidar integralmente durante o tratamento do câncer
E eu queria saber de você, a gente até tinha comentado isso um pouquinho antes de iniciar a gravação, se com os homens, os pacientes do sexo masculino também é assim, eles são mais resistentes em tratar da saúde mental, em falar o que está acontecendo com eles. A Clara foi muito aberta aqui contando a história dela. Geralmente, os pacientes homens também são assim? Na verdade, assim, né, eu acho que uma coisa que eu achei muito bacana, né, que a Clara tem usado esse termo oncoterapeuta, eu vou cunhar esse termo novo, eu achei lindo, que você mesmo deu esse nome, né, eu achei sensacional, mas faz todo sentido, né, porque é a psico-oncologia que a gente sempre chama, né, psico-oncologia, mas não tinha um nome para a gente dizer oncoterapia, eu achei sensacional, e eu acho que é um nome, assim, que faz muito sentido, né, porque você vê que a associação da Clara foi isso, né, eu vou me tratar com alguém que é um psicólogo especialista em oncologia. Isso é um ponto super importante, Fernanda, para deixar claro para todo mundo que for assistir a gente que, assim, não é qualquer psicólogo que atende paciente oncológico, tá? Tem que ser um psico-oncologista, ou seja, um psicólogo especialista em oncologia, né? Então, quando a Clara traz esse termo, eu falo, gente, faz todo sentido, porque é isso, né? Ela traz carinhosamente, é uma coisa que me arrepia, eu fico muito feliz dela ter essa associação, ela fazer esse link, né? Ou seja, eu fui cuidada por alguém que não era médico, não era da outra área, era um psicólogo que cuida de pacientes oncológicos. Olha como isso é importante, tá? E aí, voltando para a sua pergunta, Fernanda, eu acho que assim, agora voltando para esse lado do masculino, né? Existem muitos tabus, né, no homem, né, então, assim, uma mulher descobrir um câncer, né, e aí a gente já falando de uma questão cultural, as mulheres também vivem mais, né, por quê? Porque são as pessoas que mais procuram por dispositivos de saúde independente da doença, né, o homem ainda traz consigo, além do tabu do câncer, ele traz consigo de que ele tem que ser forte, de que ele tem que ser potente, de que ele tem que estar sempre inteiro, ele tem que estar sempre bem, principalmente os homens mais velhos, mas isso tem se modificado muito no consultório. A gente tem encontrado muitos homens que chegam e que procuram pela psicoterapia, tá? Há pouco tempo atrás, eu lembro que eu recebia muitas indicações, né, de pacientes, e muitos pacientes que chegavam para mim, homens, né, falando assim, eu te procurei porque o médico me passou 3 psicólogos, 2 psicólogas e um psicólogo. E para eles tinha essa associação e que hoje em dia isso também está caindo por terra, ou seja, o homem está vendo que ele precisa sim procurar por um dispositivo de saúde para se cuidar e procurar um psicólogo ou saúde mental independente do gênero, né, do sexo do psicólogo, tá? Então isso já são 2 pontos importantes. Mas outras coisas começaram a aparecer também, porque a gente, infelizmente, a gente anula a questão da vaidade no homem. A sociedade anula. Então, por exemplo, como se perder cabelo para ele fosse menor, e não é. Dói da mesma forma. Hoje em dia a gente vê homens de barba, né? Por exemplo, muitos deles fazendo quimioterapia e perdendo a barba. É uma perda de identidade também, tá? Então a gente anula isso como se só as mulheres vivenciassem essas dores, e não é verdade. Né? O homem também pode vivenciar essas dores, ele pode vivenciar dores na vaidade dele, ele pode vivenciar a questão da dependência, porque como a Clara estava falando, né, tinham dias que ela fazia quimio e que ela realmente não conseguia levantar. Muito do que a gente trabalhou era isso, olha, tá tudo bem se você não conseguir levantar. Nesse dia não vai dar para você ser mãe full time, em tempo integral. Né? Vamos usar um pouquinho dos outros para que eles te ajudem. Isso não é ser dependente dos outros. Isso é precisar de um auxílio de vez em quando. Porque a gente também, né, no nosso mundo, na contemporaneidade, a gente parece que não pode pedir ajuda mais, né? É engraçado isso. A gente não tem mais o direito de pedir ajuda, a gente tem que ser autossuficiente o tempo todo, né? Então, os homens vivem isso e às vezes de uma maneira muito potencializada, porque é como se eles tivessem sempre que serem os mantenedores de tudo, tanto emocionalmente como fisicamente. Então, assim, essa questão da masculinidade, a gente vê em diversos outros aspectos, e também, né, porque a gente sabe que os efeitos da quimioterapia, radioterapia, dependendo do tipo de câncer, também tem uma influência grande na sexualidade, tá? Tanto da mulher quanto do homem, mas o homem encara isso de um jeito um pouco diferente, né?
Então, daria para a gente falar aqui por muito tempo sobre a questão do masculino, né? Mas eu vejo que isso tem se modificado e a gente tem melhorado esses aspectos e que os homens têm procurado muito mais agora pela oncoterapia, vamos dizer assim, né? Então, tem procurado muito pelo espaço terapêutico quando são pacientes oncológicos, né? Que bom, e que é bom que a gente fale e informe mais para que mais e mais pacientes possam se beneficiar. Clara, como a gente viu até todos os relatos que vocês passaram, a doença ainda é um tabu muito grande na nossa sociedade. Mas eu queria saber se hoje você já tem uma relação diferente com a sua própria vida, a vida em casa e também com a finitude. Bom, eu falo que vira uma chave em você, né? Eu falo que eu não sou a Clara que eu era antes. Hoje eu, assim, me desapeguei de muitas coisas que me atormentavam e que eu consegui entender isso também no meu processo de tratamento. Que às vezes a gente se apega a coisas que não vale a pena. E eu falo que o tratamento de câncer, ele me fez entender muita coisa em relação à vida, em relação a planos, em relação a como eu vou lidar daqui para frente, e para melhor, porque eu acho que quando você passa por um momento muito difícil da sua vida, você aprende a enxergar que tem coisas muito mais importantes do que ficar preocupada com, sei lá, com uma viagem que eu vou fazer amanhã. Ficar preocupada com, será que vão cuidar bem da minha filha? Eu sinto que, assim, eu aprendi a levar a vida de uma forma mais leve, a se cobrar menos, porque eu era uma pessoa que, assim, eu ficava mal de ter que pedir para minha sogra, por exemplo, ficar com a minha filha. Isso fazia mal para mim. E foi assunto de várias sessões de terapia. E hoje eu falo assim, meu Deus, eu perdi tanto tempo com coisa tão boba, mas que na época não era boba. E hoje é boba porque eu me vi, tipo, você se enxerga à beira da morte. É muito forte eu falar isso, mas é porque nós somos extremamente ignorantes. Então, eu falo que na terapia, assim, todo mundo deveria fazer, independente de doença ou não. Mas a terapia, quando você tem uma doença oncológica, a terapia oncológica, ela é muito importante, porque ela te faz entender coisas que não tem como entender sozinha, ou perguntar para um médico. Então, assim, hoje eu tento, né, gente, porque a gente vive num mundo tão louco e tão de mudanças constantes, mas eu tento viver uma vida mais leve e tento me apegar a coisas, assim, mais importantes, não ficar me apegando a coisinhas assim, que vai dar certo independente de eu estar ou não. Eu tento me apegar em coisas sei lá, realmente importantes para mim. E a Clara falou sobre cada paciente ser cada um ter uma história, e a gente recentemente acompanhou, né, veio acompanhando a história de uma paciente, a Ana Mi, que tinha até um perfil muito interessante, né, ela era uma paciente com câncer de mama metastático, tinha o perfil Paliativas no Instagram, falava muito sobre viver o momento presente, né? Ela que teve, nos últimos tempos, um tratamento muito difícil, era entusiasta dos cuidados paliativos, porque entendia a necessidade desse respeito aos pacientes, a vontade do paciente, como a própria Clara colocou aqui, e o Caio destacou, como fundamental para que tudo dê certo no tratamento. Então, aproveitando aqui esse relato da Clara também, a gente fala bastante de legado, né? E um dos legados da Ana Mi foi exatamente esse, para que os pacientes, os amigos, as famílias tivessem, né,
essa perspectiva diferenciada em relação ao tratamento oncológico. E aí eu aproveito para perguntar para o Caio também, exatamente, ele já chegou a falar sobre isso rapidamente, mas sobre a importância desse suporte que o paciente tem e de como é possível lidar também com essas inseguranças de quem está no entorno, né? É a família, é o marido, é a esposa, um pai, uma mãe, os cuidadores também, que muitas vezes são profissionais de saúde, que estão nesse suporte do paciente. Essas pessoas também precisam de um acolhimento diferenciado, Caio? Sim, precisam sim, né? Eu acho que é muito interessante que, assim, não só precisam, né, como, por exemplo, eu acho que o bom psico-oncologista, né, independente do contexto em que ele trabalhe, porque, assim, falando aí do meu lugar, né, de alguém que trabalha com a saúde mental das pessoas que estão envolvidas ali num processo de tratamento oncológico. Foi aquilo um pouco que eu falei quando eu falei um pouquinho do caso da Clara, né, teve uma hora que eu tive que chamar o marido dela para a gente sentar e conversar, né, por quê? Porque tem muita gente envolvida e que sofre nesse processo todo, né, então, o que eu acho que é muito interessante é o seguinte, que a gente perceba, por exemplo, que, assim, tem casos e casos, né, então tem pacientes que lidam melhor com todo o processo, e quem está sofrendo muito é o próprio familiar, né, então, às vezes o foco pode ser o familiar do paciente oncológico. Às vezes, no contexto hospitalar, aqueles profissionais que convivem ou que trabalham no setor, por exemplo, de quimioterapia, eles conhecem aquele paciente vira quase que da família deles. Então, eles veem aquele paciente uma vez por semana, ou a cada 21 dias, então, todo mundo já conhece aquele paciente, dá oi para aquele paciente, já sabe do que ele gosta de comer. Então, assim, é muita gente envolvida num laço muito forte, né? E ali é todo mundo correndo, tentando correr para o mesmo caminho, né? Que é em direção à vida, né? E muitas vezes isso pode ser para um lado que as pessoas não esperavam, né? Ou seja, para uma doença que é mais resistente ao tratamento, né? E para desfechos que não são aqueles que a pessoa esperava. Então, por exemplo, a questão da finitude é uma coisa que assombra o paciente o tempo todo. E aí, uma das coisas que eu acho muito importantes e que, assim, é o que eu procuro trabalhar com todos os meus pacientes, é que quando a gente fala, por exemplo, de cuidado paliativo para esses pacientes que têm ali uma doença que não tem uma possibilidade de cura, é que, assim, independente da forma como você está trabalhando com o paciente ou com a família, você está trabalhando com a vida, você não trabalha com a morte. O tempo inteiro, nem que seja no último minuto antes da morte, você ainda está trabalhando com a vida. Né? Então, isso é uma coisa muito importante de deixar muito claro, né? Que às vezes a gente também tem uma ideia muito socialmente construída, e construída errada do que é, por exemplo, o cuidado paliativo, né? O cuidado paliativo não é para quem vai morrer, é para quem quer viver, independente do dia da morte. É isso que acontece, né? E que às vezes ele entra, como aqui no Brasil, né? No Brasil, infelizmente, o cuidado paliativo é disseminado para entrar quando o paciente está perto de morrer. E às vezes ele não tem nem o que fazer, a equipe de cuidado paliativo. O ideal do cuidado paliativo é o cuidado paliativo precoce, de entrar, às vezes, no momento do diagnóstico, por exemplo, de uma doença metastática. Ou seja, tem muita coisa para fazer. Né? Tem muita coisa porque, assim, cuidado paliativo não é colocar remédio para dor. Né? Cuidado paliativo vai muito além disso. Cuidado paliativo é uma filosofia, que é para cuidar da vida desse paciente, que é, por exemplo, para não ter terapêuticas iatrogênicas para aquele paciente, ou seja, visando um bem que, na verdade, vai ter mais malefícios do ponto de vista físico e psicológico para o paciente. Tá? Então, isso é uma coisa importante de desmistificar, e que a Ana Mi deixou isso muito claro com toda a história dela, né, com os 2 livros que ela lançou, que é o Enquanto Eu Respirar e A Vida Inteira. Então, quem lê aquelas páginas está lendo vida, não está lendo morte. Está lendo uma pessoa que está lidando melhor com a possibilidade de morrer, mas que até o último dia de vida falava assim, eu tenho esperança de ainda ficar. Né? Então, isso ficou muito claro, né? Então, eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que todo mundo está envolvido. Eu falo que, assim, a gente está envolvido além do pescoço. Principalmente quando a gente ama muito. Então, quando a gente ama muito o paciente que está passando
pela questão do tratamento oncológico, dói na gente. Tem dias que são mais difíceis na gente enquanto familiar, tem dias que são difíceis para a gente enquanto profissional, porque seria uma grande mentira, né? E aí eu poderia pendurar o jaleco e parar de fazer o que eu estou fazendo, né, na minha vida, se eu não me envolvesse minimamente com quem eu trato. Porque a verdade de uma boa relação terapêutica, como foi a minha e com a Clara, é porque eu estive com ela até os momentos que eram além da sessão. Ou seja, a Clara estava comigo todos os dias da minha semana. Ela era importante para mim todos os dias da minha semana. Então, se o profissional não vê isso, e ele não sente isso, né, ele está pecando em algum aspecto. Em algum, ele está pecando. Né? Tanto que a gente fala que o oncologista é obstetra, praticamente, né? Porque tem que atender meia-noite, tem que, né, ouvir áudio de domingo, segundo, tem, né? E quem trabalha na equipe multi também. Então, assim, todas essas pessoas precisam também dos seus tratamentos, muitas vezes, e que cada uma arranja também, às vezes, válvulas de escape diferentes, né? Então, a gente tem que saber respeitar e tem que ver que alguns pacientes vão precisar, pacientes familiares ou equipe multidisciplinar, vão precisar de um suporte de um psicólogo que trabalhe, por exemplo, nessa área da oncologia, porque é importante também que esse psicólogo tenha essa expertise até para tratar de um profissional que trabalha em oncologia, porque ele também sabe um pouco das dores daquele profissional, né? Então é um pouco disso, eu acho que se não tem envolvimento, né, se não tem afeto, se não tem amor naquilo que está sendo feito, não tem um bom tratamento, né? Acho que é um pouco disso. Com certeza. Bom, a gente já está caminhando para o fim aqui da nossa conversa, mas eu não poderia deixar de pedir para a Clara passar qual seria a mensagem de vida. Já que o Caio falou tanto, né, de falar de vida, eu queria, Clara, que você passasse para quem está nos assistindo a sua mensagem de vida e de cuidado. Ai, vivo hoje. Eu acho que viver é estar bem, é estar cuidando tanto do corpo quanto da mente, porque é aquele ditado que todo mundo fala, mente sã, corpo sã, é verdadeiro, porque eu falo que às vezes a pessoa pode não ter nada, mas se a mente dela caminha para um lado ruim, até dor você começa a sentir. É um negócio assim, é impressionante. O seu cérebro, ele consegue conduzir o seu corpo. Então, assim, a mensagem que eu deixo é para que as pessoas procurem um especialista, assim que diagnosticou a doença, que já procuram, que não esperem ficar ruim para procurar, porque eu acho que isso é fundamental para a sua cura. E para que as pessoas vivam e se permitam falar o que sente e que não tenham vergonha e que procurem ajuda para entender melhor o assunto, sobre o assunto, porque uma coisa que eu aprendi é quem procura acha e quem acha cura. Isso é uma coisa que eu levo comigo. Às vezes eu vou fazer exame, eu ainda estou naquela fase chata de a cada 3 meses ter que fazer exame. Eu fico com medo? Óbvio que eu fico. E é normal, e eu e o Caio, a gente já conversou muito sobre isso. Porque eu achava que eu era, tipo assim, ai meu Deus, será que eu só tô pensando coisa ruim? E não, é normal, gente. É só quem passou que sabe. Então, assim, eu tenho meus momentos de aflição, mas eu tento pensar que eu tô viva, eu tô respirando e eu tô bem. Porque se eu começar a pensar, tipo, e se um dia eu morrer, todo mundo vai morrer. Só que a gente tem que tentar fazer com que a morte venha, aconteça, mas que não seja uma coisa que você ficou se preparando para aquilo. Então, assim, tem que fazer os exames de rotina, tem que se cuidar, tem que trabalhar a mente, tem que procurar profissionais especializados no assunto, porque eu acho que isso faz toda a diferença. E aí, Caio, queria que você deixasse também sua mensagem, imagino, né, esse cuidado de janeiro a janeiro, como você colocou. Sim, eu acho que é isso, né, o Janeiro Branco hoje, a campanha do Janeiro Branco desse ano, tem uma frase que é a frase do ano, né, que seria a vida pede equilíbrio, né, e é claro que essa frase, ela
ela parece muito ampla e muito difícil de se colocar em prática, porque o equilíbrio ele é utópico, né? Não dá para a gente ter esse equilíbrio o tempo todo, né? Mas a gente sempre tem que rumar esse equilíbrio. Eu acho que, assim, como mensagem final, né, primeiro, eu acho que é importante que você procure, sim, por um profissional especializado, né? Não dá para a gente fazer um tratamento tão específico, né, não trabalhando com profissionais aí especializados. E uma outra coisa é, assim, que para arrumar o equilíbrio, a gente precisa estar disponível emocionalmente por inteiro, né, a procurar uma ajuda. Então, por exemplo, eu acho que se você for procurar um processo de psicoterapia para cuidar da sua saúde mental, né, nesse sentido de estar num tratamento oncológico e procurar por uma psicoterapia específica, vá por inteiro. Por quê? Porque esse tratamento ele vai exigir muito de você. O tratamento oncológico ele exige muito de você. Então é importante que você tente rumar para esse equilíbrio, né, de uma maneira que seja menos dolorosa possível. E saber, né, que nos primeiros momentos é difícil, né? Fazer psicoterapia enquanto está fazendo tratamento oncológico não é uma tarefa fácil no início, mas depois a coisa vai ficando cada vez mais leve e você vai descobrir muito de você. Então, esteja disponível para descobrir mais sobre você mesmo, num processo que é tão importante até para que você consiga fazer o seu tratamento oncológico de uma maneira mais adequada e menos dolorosa emocionalmente também. Bom, o Instituto Vencer o Câncer tem como objetivo informar sobre a prevenção, diagnóstico, tratamento do câncer, acolher os pacientes e familiares e também discutir e propor melhorias na atenção oncológica em nosso país. E por isso, nós estamos sempre abertos para conversar com quem nos acompanha, para falar sobre saúde em todos os aspectos pelo nosso canal de comunicação com os pacientes, o faleconosco@vencerocâncer.org.br. E não se esqueçam também, quem está aqui nos acompanhando, de visitar o nosso portal, vencerocâncer.org.br, e as nossas redes sociais, com informações sobre a prevenção, diagnóstico, tratamentos e bem-estar, que a gente, como viu aqui, é fundamental para quem passa por essa jornada de tratamento do câncer. Bom, queridos, Caio, Clara, eu gostaria de agradecer muitíssimo pelo tempo de vocês e por vocês dividirem a experiência conjunta, inclusive, que vocês tiveram durante o tratamento. Clara, tudo de bom para você, agradeço demais. Eu que agradeço essa oportunidade e obrigada. Caio, obrigada também, e a gente se encontra nos conteúdos do Caio, que está sempre com a gente no Instituto Vencer o Câncer. Sim, gente, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, Clara, obrigado, Fê, e a gente vai se encontrando por aqui. Muito obrigada a todos e até a próxima.